orar. Um cristão que não se preocupa está no cheio do poder de Deus. Esse cristão não está bem. Todo cristão deve se preocupar. Estar cheio da presença de Deus. Estar cheio da graça de Deus. Então os apóstolos estavam orando. Daqui a Bíblia diz: se cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por ela línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E foram vistas, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Nós encontramos aqui, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, os apóstolos que oravam, que se dedicavam em oração. E o nome Pentecostes do grego, que quer dizer 50. Esse Pentecostes era uma festa dada aos discípulos, dada aos judeus. Os religiosos judeus celebravam. Depois da Páscoa, aqueles 50 dias de trilha, era chamado de Pentecostes. Se reuniam muitas pessoas em diversos lugares de província no mesmo sítio, no mesmo dia, o Espírito Santo desce do céu. Aleluia! O Espírito Santo, quando nós estamos reunidos, fazendo os seus negócios, existiam 120 pessoas que oravam, 120 pessoas que precisavam estar cheias de presença de Deus, 120 pessoas que queriam estar cheias do poder. O Espírito Santo, aleluia. Eles começaram a falar novas línguas, diferentes línguas. Amém. Amém. Então, em primeiro lugar, festejava essa Páscoa, comemorando a libertação de Israel. Todos eles celebravam a Deus. E isso na cena do Egito. Quando o anjo desce para matar os egípcios, mataram animais e colocaram o sangue nas portas. O anjo da morte veio e matou todos aqueles que não tinham sangue na porta. O sangue da ovelha. O sacrifício do Senhor Jesus. O Pentecostes foi evidência da glorificação de Cristo. Amém. O Pentecostes foi a evidência da glorificação do Senhor Jesus. O Pentecostes era a habilitação do Espírito Santo no meio da igreja. Quando Deus tira o povo do Egito, o povo de Israel no Egito, Deus habitava com eles nos tabernáculos. Mas depois da presença do Espírito em Pentecostes, o Espírito Santo fica na sua igreja. Por isso, toda a igreja que se diz de ser igreja, e a presença do Espírito Santo não está lá, não está na vida dos crentes, não está no meio da igreja. Então essa igreja tem que se procurar, tem que se preocupar em conhecer quem é o dono. Amém.
Amém. Uma igreja que o Espírito Santo não está lá. E os crentes que estão lá não são habitados pelo Espírito Santo. Então deve se preocupar. Porque a igreja de Cristo é movida pelo Espírito Santo. Após a organização de Israel, o Senhor desceu no Monte Sinai, falava com ele, morava no meio deles, sendo a presença localizada no tabernáculo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio habitar na igreja a fim de administrar dali assuntos de Cristo. Então nós precisamos do Espírito Santo para estar conosco. E depois vamos encontrar no versículo 15 a 26, quando os primeiros escolhidos, os homens para serem diáconos. E no capítulo 2, nós encontramos a pregação por meio do testemunho. Agora presta atenção. A pregação do Evangelho. E nós encontramos Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, até versículo 47. Até versículo 47. Testemunho do E depois de ser revestido de poder. Já estava na sexta-feira. Então nós ensinamos eles sempre. Depois de ser cheio de poder do Espírito Santo, ele para de pé. Começa a testemunhar. A primeira coisa, um a outro, vamos encontrar que foram cheios do Espírito Santo. E falavam noutras línguas. Como foram o Espírito Santo concedia. E vamos encontrar a expansão do testemunho. Os cristãos começaram a testemunhar. Começaram a falar da palavra de Deus. Amém. E o apóstolo Pedro se coloca de pé. E diz: esses irmãos estão a falar línguas estranhas, línguas diferentes. Não são bêbados. Não é um monstro. Mas é a promessa que Jesus, que Deus deu. Em Joel, capítulo 2 diz: nos últimos dias, Deus derramaria o seu Espírito. Deus ia dar o Espírito Santo a todas as pessoas. Os filhos iam profetizar. Os jovens iam ter visões. Deus abriu a visão espiritual, ver as coisas. Os velhos, pessoas verão, Deus ia falar através do sonho. Agora, discípulo cristão de hoje, nem precisa de Deus não tem. Como dizem, cristão como nada de leite. Utilizar aquela leite fica lata só. O processo daquela lata. Não tem nada. São cristãos de hoje. Assim como eu aqui quase morrer enganado em Natal. Mas não tem Jesus. Não tem Espírito Santo. Tem poder. Cristãos sem power. E depois canta. Vamos expulsar Satanás. Sem poder. Vamos ficar à espera. A Bíblia diz que saíram 7 filhos. Viram Paulo a fazer milagre. A representar o nome de Jesus. 7. Para ali estavam endemoniados. Demônio. Em nome de Jesus. E Paulo prega. Saia dele. Os demônios pararam. Seguraram a cintura. Disseram: você. Nós conhecemos quem é Paulo. E conhecemos bem quem é Jesus. Agora vocês. Onde que vocês sabem? A Bíblia diz que aquele endemoniado
Começou a socos, muros, caralho. A Bíblia diz que todos saíram quase nus, sem roupa. Ser cristão sem poder. Querer fazer as coisas. Eu repreendo Satanás. Na hora. Para jejuar, não jejua. Não lê Bíblia. Então nós precisamos ser cristãos de poder. Amém. Aleluia. Então nós encontramos Paulo, Pedro começa a pregar ainda a palavra de Deus. Ele realiza milagre. Ele fala da pregação de Pedro. Estava focalizado em falar de Jesus crucificado, Jesus ressuscitado, a ascensão e exaltação de Cristo ao céu. Então, o principal pregação de tema de Pedro era Jesus crucificado. Então, o apóstolo Pedro chega ao versículo 29. Agora na apóstolo Pedro, versículo 29. Na 36, Pedro prega o evangelho. Acusa os judeus que mataram Jesus, que crucificaram a Jesus, que foram incrédulos. Então eles perguntaram o que temos que fazer. Pedro responde: arrependei-vos. Amém. Eles vão arrepender-vos para receber o perdão dos pecados. Então eles estão sem receber a presença do Espírito Santo. Primeira coisa, vamos ver a igreja dos apóstolos. As condições do Pentecoste. Obediência. Os discípulos estavam juntos em Jesus, obediência. A igreja primitiva, a igreja que obedecia, cumpria o que Jesus ensinava. Os irmãos obedeciam o que os apóstolos ensinavam. Mas hoje em dia vemos poucos crentes, poucos irmãos. Muitos irmãos não obedecem. Cometem pecado de propósito, voluntariamente. Aquilo que são ensinados não pratica. Mas a igreja primitiva era a igreja obediente. Obedeceram a Jesus estando em Jerusalém, a descer de poder. E obedeciam os apóstolos ensinamentos. Amém. Eram obedientes. E acompanhando do Pentecoste, o som como tu bem me dizia sobre eles. O Espírito Santo. E vamos encontrar os efeitos do Pentecoste, da descida do Espírito Santo. Houve condições. Muitas pessoas reconheceram os seus pecados, reconheceram que cometem pecado, reconheceram que precisam do perdão de Deus. A segunda coisa, muitas pessoas foram salvos, alcançaram a salvação, se entregaram ao Senhor Jesus. E outra coisa, encontrar, houve comunhão. A igreja estava unida. A igreja de hoje, cheia de problemas, Amém. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Sermos revestidos de poder do Espírito Santo. Então nós encontramos testemunho realizado de milagre. Só estou terminando. Capítulo 3. Nós encontramos aqui a testemunha realizando um milagre. Verso 9 a 16. A palavra de Deus aqui diz:
que o apóstolo Pedro e João, apóstolo Pedro e João, eles foram orar na igreja. quando você me vai comer Eles iam orar. Havia sempre um senhor que parava na porta, sempre mendigava, pedia esmola. As pessoas davam dinheiro a ele. O apóstolo Pedro e João foram na igreja orar. Estamos que orar. E quando chegaram ali, eles pediram da esmola. Só pode dizer para levar para nós. Pedro disse: Pedro, não temos ouro, aina ouro, não temos prata aina marfim, para dar. kawa Isto kunyika, quer dizer, leshutale temos sha, as coisas materiais, aina shilu sa as coisas materiali, precisas, aina shilu leshustilu saka, pra mas o que kunyika, nós temos. kabileshini ngana sona, ita A kunyika, Bíblia diz, eles disseram, a bibelele libona bate, em nome do Senhor Jesus, ibitura osies, levanta-te e sekeleka, anda. ufamba, Seguraram a mão dele, bakoba bakuna ela, levantaram. vamos Enquanto sekelekisa, levantavam, como vamos as sekelekisa, pernas estavam tortas, aminega as pernas que aijikiri, morriam aminega aifiri, começaram a se organizar. familia sungula Quando ficou de kujilukisa, pé, lokuyena as pernas se nibisi, organizaram. aminega Ele ficou itumba, curado. yena A Bíblia, atandega, quando ele reparou, abibela reparou rimena suas alamtimi, pernas, alamtimi na reparou as yeye, pessoas. A alamtama, Bíblia diz que ele começou a pular, yena sungula começou a kukula, saltar, yena sungula a louvar a kukula, Deus. yadzunisa Entrando na shkwe, igreja. kangena kele, Aleluia. As igrejas foram cheias. ikuma tresti Nós também vasalimasiba, precisamos ikona nainaleka, ser cristãos vestidos de poder, ikoma tresti na wakeleke cristãos cheios masiba, de poder. ikoma tresti na wakeleke masiba, Cristo em nossas vidas. ibaitana Yesu Kristo kauto, akuma unção na presença, amém. Você está bom. Começou a saltar ao Senhor. Yena asungula kutakusha shkwe, Procura de um gozo. aku chankera Indicava na porta do templo. Dona likombisili matiba kale O homem kale, curado awanu na kuchankeka, era um anúncio era do kushali, poder de Deus. ikola kama timba ya shkwe, As obras do Senhor Jesus amikiro ya shkwe, tinha a sua continuidade pelo poder do Espírito Santo. aifamisiwa ikola kama timba ya mayo kwenzi, Preste atenção aqui. isisa neshkereka, Mas não é dizer, as obras do Senhor Jesus amikiro ya shkwe, houve continuidade ili nikufamisiwa, através do Espírito ikola Santo. kama ya kwenzima, Pelos apóstolos. ikola kama apóstolo, Deus quer fazer uma daqueles chikwembu shikana kuenja mtiru washo, através de ti, ikola kawe, através de minha irmã que estás aqui. ikola kama kwaru wanu Meu ningiseta, irmão que estás aqui ouvindo, makweru wamina wanu Deus quer ningiseta, fazer obra dele através de ti. chikwembu shikana kuenja mtiru ikola kawe, Amém. amen. A curiosidade de multidão. Quando ele curou, nós encontramos versículo 11 a 16. Akabesiko A multidão ansasesh, ficou curioso. abakresi O que aconteceu? bashamale, Que milagre é este? iwi wanu mahlori lawa, Eles ficaram atônitos, não entenderam. banyingi abashikisisaka, Jesus explicou. ikuba yedi hosiyesa ngamuhanda, Então vamos encontrar que o apóstolo Pedro, ikola na apóstolo Pedro, ele começou a pregar o sermão de arrependimento. yena ashumayeli ikola Como ele kakutiko hati, pregou no início. ukwata na mashumayela kusunguleni, Então eles foram levados. wanu bateki ikola kama apóstolo, Testemunhas perseguidas. ikola kama tipondeta Os tihlongolisiwa, apóstolos começaram a ser perseguidos. apóstolo basungula kuhlongolisiwa, Os santos fizeram wanu baitili mahlongo, Amém. Eles foram levados. Pedro João foi levado. a bibele li Pedro na Foi colocado no João sinédrio. bavekuwa asinete, Sinédrio era um tipo de julgamento. era ndawu le Ficava abajulgara, polícias, la kuni maphoyisa, guarnecia a igreja, lava vagonesela kereke, ficavam os sacerdotes, la kuni vasacerdote, queimavam animais para Deus perdoar pecado, lava vaisa ashihazi ficava kubashwamshi, ancião, akuni vaziyawu, ficava escribas, akuni vascriba, aqueles que se ocupavam de escrever a lei de Deus. lava vatsala minawu ya Os xikwembu, apóstolos estavam rodeados, vapostoli vona a va ri dwariwi, perguntaram, i vona va va vitisa, com tipo, primeiro foi ameaçado. vona va mesariwile, Os governantes de Deus a vagovernanti va va judeya expandaram-se
com o milagre de Pedro e João. Quando vai chamar ele a milagre de Pedro na João. E eles viram que você não pode mais falar assim. Quando o gabu da buli vitu le. Não queremos mais conversar. Ina aya kula kuwa wanu bula bula vitu Só para le. terminar, Sobra ika. como eu testemunho orando, Yena atishimuyara na konge. os apóstolos começaram a orar. Bapostolo basubula ku konge. Disseram Deus, Bako hosi. nós somos perseguidos. O Senhor é perseguido. Wena washongolisiwa. O Senhor é perseguido. Wena washongolisiwa. E era um coração de alma multidão dos que queriam, e ninguém dizia que coisa alguma dos que possuíram o seu era sua própria, mas todas as coisas eram bom. Os apóstolos estavam com grande poder, testemunho à ressurreição de Jesus Cristo. Em todos eles haviam abundância de graça. Os apóstolos estavam unidos, Bapostolo abashamanini. todas as coisas compartilhavam juntos. Inkwashi bona abanyikana shikamu. E eles testemunhavam o Senhor Jesus. Ibona babula mboni ikola ka hosi Yesu. Eles oraram ao Senhor. Boni bakongeli kashwe. Depois dele voltar, Itsakuka kuyena kheli. eles se encontraram os apóstolos. Ini kuma bapostolo. Eles anunciaram a eles Boni babula akabona. da perseguição que eles passaram. Ikola ka kuhlongolisiwa lokhu abanakona. Então eles disseram a Deus, Boni badela xikwembu. Senhor, nós estamos a ser perseguidos. Babula leswaku wena wahlongolisiwa. Nós estamos a pedir Ini akombela. que nos revista de ousadia, Swaku wena munyika auzadia. autoridade, Amatiba. poder. Na Enquanto amatiba. eles oravam, Loko boni bakhongela. a tradução da Bíblia, nova versão internacional, A Bíblia rini fala que foram 141 palavras. Ivi 141 Da palavras. oração que os apóstolos oraram a Deus. Eka xikongoto lexi vaposi va khongele ka E xikwembu. a Bíblia está dizendo, E a Bíblia rini enquanto eles oravam, loko voni va khongela. buscavam a Deus, Vona va vitana xikwembu. buscavam o Senhor Jesus. Vona va vitana hosi Yesu. Esse quero encerrar isso. Enquanto eles oravam, Loko voni va khongela. buscando a Deus, Na va vitana xikwembu. disseram Deus, Va ku hosi. o Senhor é perseguido. Va ku wena wa O hlongolisiwa. Senhor é perseguido. Wena wa Nós hlongolisiwa. estamos a pedir. Ini O akombela. Senhor, Criador dos céus e da terra. Swaku hosi wena O ng'wamuna Senhor wa que és tilo na poderoso. misava. Wena n'wana Nós estamos a matilo. pedir. Ini O Senhor akombela. estenda a tua mão. Swaku hosi yesustenda Enquanto nós n'abakhombela. pregamos a tua Loko palavra, ina ishumayela o Senhor curando doenças. wena ukhankala Enquanto wajaba. nós pregamos a tua Loko palavra, ina ishumayela o Senhor vai wena. curando doenças. Wena O ukhankala Senhor vai wajaba. perdoando pecado. Wena urivalela O Senhor vai swijoho. salvando vida. Wena na uchusa avutomi. Eles mais fizeram assim. Van'wani va makwerhu va Nós estamos a pedir ini akombela. para nos dar a ousadia. Swaku u nyika O que é a ousadia. ousadia? Inclina A ousadia. coragem. Dizer o Senhor, nós Ashivini. queremos a coragem. Ashivini. Queremos o poder. Ilava matiba. Queremos a autoridade. Ilava matiba. Queremos a unção. Ilava Para usawa. nós anunciar Loko ini anunciara. Abitura o we. Senhor do céu. Osi etibe. Estendendo a tua mão. Usendera bakura we. Curando doenças. Ukanka mabaki. Curando doenças. Ukanka mabaki. Salvando pessoas. Uchuza abantu. Libertando os endemoniados. Uchuza eka na palavra de Deus vai dizer, Aritura shkambo enquanto de eles Jesu. oravam, Loko vona Enquanto bakobela. clamamos a Loko Deus, vona babitera o shkwembu. Espírito Santo, em nome do céu, comunidade de Pentecostes, moveu-se o lugar em que estavam a orar os apóstolos. Foram cheios do Espírito Santo. E começaram a anunciar a palavra de Deus com poder. A Bíblia diz, doentes eram levados, guardados no caminho. São os apóstolos a passar. Aclamaram Jesus. Aquela aventada, aquela coisa ali, aquela aventada ali, aquela reflexão, aquela sombra, só tocaram os doentes. Só tocaram os doentes.
na cama. Não quando não Quando Pedro passava. não Pedro na cama. Era só aquela sombra de tocar. Era Jesus na Jacumba, eu não cambiei. Era um espírito de poder. Cheio de poder. Cheio da presença de Deus. Igreja que prega o Evangelho. Igreja que se entrega a Jesus. Igreja que se santifica. Igreja que ama a Deus. Igreja que confessa que ama a Jesus. Igreja que permanece com Jesus. Para mim seria a minha adoração. Aleluia. 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 Estamos para a igreja. Dia de hoje. A igreja do 23. É que vai comprimir-se com Deus. E anunciar o Evangelho. E testemunhar a Jesus. E buscar o poder do Senhor. Yesu alma wakuna makuleke. Yesu alma wakuna Ainda salva makuleke. todas as pessoas. Yena habitana Se manukwa. Deus não poupou seu filho, Yokushpopus popora. entre as coisas Jesus para serem castigados, Chini kile hosiasa kuma Ele não kastikariwa. vai poupar o Espírito Santo. Yena wakama popar mwakwezi. Akuoshika imatika. Enquanto estamos na sexta-feira, Ilaka ili sexta-feira. nos vencendo, Eka kultura kujotisi. ensinamos os dons do Espírito Santo. Ijotisi ili madoya kwa Iniciamos ilaya com o mwakwezi. batismo do Espírito Santo. Yoko akukuru Essa é a habilidade e poder. Kukutata E imatima. esse poder espiritual Iyo kumatima na mangena é para kawema. manifestar na obra de Deus. Wana manifestara kantiru. Você vai receber o dom de curar. Wana ta kukera tora Orar qualquer kukanta. doença, Deus curar. Wana komera batiri niri Você kakeka. vai receber o dom de conhecimento. Wana ta kukera tora A utiri. operação de milagre. A operação na A manifestação milagre. do Espírito A Santo. manifestação na De falar em línguas diferentes, essa interpretação. De profecia. A E profecia. entre outros. Nishimwa. E nós, Deus, Ele prometeu dar a sua bênção. No dia de hoje, Deus está pronto para dar a sua igreja. Ele está presente. Ele quer dar a cada um. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Deus vai descer do céu. Aleluia. Amen. Há poder no nome de Jesus. Kuna matimba ekabitura Yesu. Como é a igreja que se quer? Pedimos da igreja que se coloque de pé. Como vem do Espírito Santo. Kuna